Por conta do avanço do horário, acho que a gente vai dar início à nossa próxima mesa. A próxima mesa vai ser sobre a contratualização do direito das pessoas e estatutos pessoais, com o professor Nicolas Nord e o professor Leonardo Matito. A primeira apresentação vai ser do professor Nicolas. O professor Nicolas é secretário-geral da Comissão Internacional do Estado Civil. Ele é professor da Universidade de Estrasburgo, membro do Centro de Direito Privado Fundamental e pesquisador associado ao Laboratório de Pesquisa do Centro de Estudos Internacionais de Propriedade Intelectual, diretor do mestrado em Direito Comparado da Faculdade de Direito de Estrasburgo, diretor do duplo diploma em Direito entre a Universidade de Estrasburgo e a Universidade Autônoma de Madrid. Por favor, professor. Obrigado. Eu irei começar agradecendo aos organizadores pelo seu convite e pela organização desse belo encontro. E uma palavra em particular para aquele que é mais do que meu amigo Gustavo. Eu estou muito feliz de estar aqui entre vocês. Muito obrigado por ter tornado esse encontro possível. Bom, meu PowerPoint está em português, é uma tentativa pelo menos, né? E eu estou muito complexado depois das palavras do professor Schreiber, que não podia ter sido mais feliz então, justamente eu gostaria de pedir a indulgência e me desculpo se eu tiver com erro de português na minha apresentação. E me pediram para verificar se eu poderia resumir o tema genérico dessa intervenção, se há uma forma de contratualização em termos de Estado Civil, de forma mais geral, sobre o estatuto pessoal das pessoas. E a resposta a priori é simples, é não. Mas eu realmente me pergunto se vocês me disseram para vir até aqui, fazer esse trajeto tão longo, não é para dar uma resposta tão categórica em poucos segundos. Então, portanto, evidentemente, pode-se começar raciocinando que, a priori, as características da pessoa se impõem a ela, ao seu estado civil, e seu estado civil não é escolhido. O nome, uma vez atribuído, o nome de família de uma pessoa atribuído não pode ser modificado. A mesma coisa para o sexo, para a nacionalidade da pessoa, uma filiação que é estabelecida não podemos simplesmente rompê-la por contrato. Então, uma forma de oposição que existe entre a contratualização e o Estado Civil. Os nossos trabalhos na Constituinte é justamente encontrar as falhas e ver se há espaço para o contrato nesse espaço em particular. E ir mais além dos princípios gerais que prevalecem no direito comparado, não vou falar apenas do direito francês, tentar ver se é possível encontrar um lugar para os contratos. E a perspectiva que eu escolhi, ela se coloca em dois níveis, ou seja, tentar encontrar um lugar para os contratos entre pessoas privadas, com um exemplo que chama muita atenção e que é muito citado, que suscita muito interesse na hora atual, na Europa, que são os contratos de gestação, enfim, de mãe de aluguel, barriga de aluguel, que nós iremos desenvolver. Então, eu vou dar alguns elementos para vocês. E o segundo nível, que pode ser mais inesperado, é o dos contratos entre a autoridade pública, o Estado, que vai gerir o Estado Civil, e as pessoas
privadas, se é possível encarar uma forma de contratualização nesse nível. E aí percebemos que a resposta pode ser positiva nesse nível e de forma bastante surpreendente. Então, raciocínio em dois tempos, e eu respeito nisso o classicismo francês. Espero que vocês me desculpem por isso. Começamos, portanto, com essas relações entre pessoas privadas, esses contratos de gestação para outra pessoa. Então, há sistemas na Europa que são sistemas permissivos que irão autorizar a conclusão de um contrato de gestação para um terceiro. E aí será possível para uma pessoa sozinha, para um casal que não pode ter filhos, concluir um contrato com uma barriga de aluguel. Vocês conhecem bem esse caso, né? Enfim, alguns estados admitem essa possibilidade de contrato que poderá levar a esses efeitos. Então, no primeiro momento desse sistema permissivo, há uma forma de contratualização do Estado civil, ou seja, a criança que irá nascer, que irá ser carregada por outra pessoa, será entregue a uma outra pessoa, um outro casal, que terá a possibilidade de se tornar juridicamente, em Estado civil, essas pessoas se irão tornar pais dessa criança. Se estudarmos atentivamente esse sistema permissivo, temos um belo exemplo do Reino Unido. Por que um bom exemplo? Porque há dispositivos que são particulares, bastante detalhados, já há muitos anos, já há quase 30 anos, que o Reino Unido admite esses contratos de gestação para terceiros e que eles possam produzir os seus efeitos. O princípio já está adquirido, vamos dizer claramente, é possível, sob o império da lei britânica, estabelecer esses contratos. Mas se tentarmos ir além dos múltiplos textos que existem sobre isso, percebemos que as disposições são particularmente detalhadas. Particularmente detalhadas, vocês veem, porque há muitos disposições que querem dizer, por exemplo, que vão ter relação com a gestação para um terceiro, as pessoas, e vão nos explicar também de que forma tem que acontecer o contrato, que também esse contrato não pode produzir esses efeitos de forma autônoma, ou seja, será necessário passar por uma corte para avalizar essa relação contratual, essa parental order, ou seja, o juiz terá que verificar que as condições previstas na lei estão sendo respeitadas. A mesma coisa para a remuneração da barriga de aluguel da mãe pelos pais. Não há margem de manobra para as pessoas dentro do contrato. Multiplicidade de dispositivos que vocês imaginam são imperativos na matéria. Ou seja, se vocês quiserem efetivamente que esse contrato possa produzir esses efeitos, é necessário aderir àquilo que constitui uma forma de estatuto imperativo. Senão, o contrato será, enfim, bastante difícil, né, de ser considerado que ele possa ser um verdadeiro contrato que em si mesmo irá produzir diretamente efeitos no Estado civil. Segundo exemplo, o segundo exemplo é o caso de Portugal. O Portugal, que realmente passou por esse caminho já há menos tempo em relação ao Reino Unido, mas igualmente com uma possibilidade de concluir esse tipo de contrato de gestação por terceiros. Então, percebemos aí o mesmo fenômeno, tem um enquadramento muito estrito, os contratos são admitidos, mas há um procedimento a ser seguido e esse contrato tem que ser autorizado pela autoridade pública, médica, nessa matéria, e depois há um estatuto que é muito determinado. Então, se eu tiver que enumerar todas as condições previstas na hora atual pelo direito português, realmente eu não teria tempo suficiente para citá-las todas. Então, isso para dizer que nessa base há um contrato, na base dessa relação há um contrato, e que percebemos, então, que esse contrato irá produzir esses efeitos. E haverá, então, uma base, um contrato que irá permitir essa afiliação e estará no registro do Estado Civil, mas o contrato em si
ele deve ser considerado como uma forma de detalhamento do que está no direito, porque é um contrato que é particularmente sensível e mesmo se o legislador abriu a porta, o legislador português, há uma espécie de desconfiança, defiança até, para essas soluções contratuais. Então, é mais uma vez difícil de considerar que existe uma forma de contratualização no seu estado bruto, seria mais uma adesão ao estatuto previsto pelo legislador e que pode produzir certos efeitos. Em seguida, os sistemas permissivos, vocês veem, então a conclusão que podemos extrair é que tem um papel limitado dessa contratualização, ou seja, o contrato tem que existir na base, mas ele em si não irá produzir esses efeitos. O segundo nível, de forma mais surpreendente, existem os sistemas proibitivos que não admitem a gestação para terceiros nesse tipo de contrato, então ele não será admitido, né? Mas a priori, então nós vamos dizer, bom, mas então temos que parar por aí, porque esse contrato, enfim, não são legais. Mas percebemos que não. Em muitos sistemas proibitivos estão submetidos, hoje em dia, a situações bastante delicadas, porque casais, enfim, ou pessoas sozinhas vão ir para o exterior para se beneficiar da legislação que existe em nível local, uma legislação permissiva, e depois essas pessoas voltam no seu país de origem, embora proibitivo, irão invocar em seus documentos, pode ser um julgamento, pode ser um ato do Estado Civil, é o caso da França, né, por exemplo. Não é possível na França de fazer um contrato de barriga de aluguel. Há muitas pessoas, no entanto, que vão para o exterior, enfim, vão escolher outros destinos para conseguir concluir esse contrato e se depois vão invocar essa situação que aconteceu no exterior, na França. Então, o que os juízes franceses, os juízes da maior parte dos sistemas proibitivos, eles explicam que essas situações são contrárias à ordem pública, que é a ordem pública internacional. Em alguns casos, se considera que a fraude deveria ser invocada, ela irá se opor a todos esses atos estrangeiros. Sim, mas a Corte Europeia dos Direitos Humanos interveio. A Corte dos Direitos Humanos condenou a França na jurisprudência muito famosa de 2016, e você tem, então, realmente essas condenações para a proteção do interesse da criança. A criança não tem nada a ver com essa situação. A criança não é responsável com aquilo que os pais fizeram. Então, é necessário proteger os interesses dessa criança. É o que a Corte dos Direitos Humanos diz, a Corte Europeia. Então, a condenação, bom, mas aí o contrato vai poder produzir esses efeitos, mas não é isso. Porque a Corte Europeia dos Direitos Humanos, ela vai condenar um país, a França foi condenada, né, várias vezes pela Corte de Estrasburgo, mas, no entanto, a liberdade não é total, ou seja, a Corte Europeia vai, então, de certa forma, se substituir ao legislador proibitivo e vai lançar uma espécie de estatuto para a criança, ou seja, se prever um estatuto especial para esse pai biológico, ou seja, se há um elo biológico com a criança, é necessário, efetivamente, que a filiação seja estabelecida, mas vai se prever um estatuto que está sendo desenhado ainda para esses pais de adoção, digamos assim, né? Independente de qual seja o sexo, seja um homem, uma mulher, pouco importa. Então, vemos aí aparecer um regime progressivo. Então, de forma talvez paradoxal, nós estamos percebendo que o contrato, mesmo nos sistemas proibitivos, pode produzir esses efeitos, mas de forma estritamente enquadrada, não pela lei em si, mas pela jurisprudência da Corte Europeia dos Direitos Humanos. E, às vezes, é difícil aí fazer a síntese disso tudo, mas temos que reconhecer isso. Então, contratualização, podemos dizer sim, mas de forma bastante limitada. Nesse terreno, é claro, há um contrato entre pessoas privadas, é claro que haverá alguns efeitos, mas com uma margem de manobra relativamente limitada. A segunda etapa que eu queria anunciar, a segunda etapa em nível de contratos colocados entre pessoas privadas e autoridades públicas. E talvez de forma um pouco mais surpreendente, percebemos, como eu já disse,
Em princípio, o estatuto pessoal é imperativo, não se pode dispor disso. Muitas vezes é um exemplo de que se dá justamente nos cursos de introdução ao direito para ilustrar essa situação, essa diferença entre os direitos disponíveis e indisponíveis. Então, o nome de família, por exemplo, o sobrenome, o gênero das pessoas, isso é imperativo, em princípio. Mas aí percebemos que, de forma convergente, cada vez mais, a legislação começa a fazer prova de flexibilidade em relação a isso. Há uma forma de contratualização, alguns autores usam esse termo no direito comparado para o gênero, o sexo das pessoas e, igualmente, para a mudança de sexo, mudança de gênero. E o Estado deixaria uma margem de manobra bastante importante às pessoas privadas, a você, a eu, de adaptar o seu nome e também de mudar de sexo. Então, nesse caso, num primeiro momento, podemos ver isso. Poderíamos falar muito rapidamente sobre isso, né? Mas, enfim, de um aspecto que tem a ver com o direito da nacionalidade depois. A mudança de sobrenome ou de nome. A mudança de sobrenome, eu vou dar um exemplo para vocês. Do direito francês, muito diretamente, né? E não sei se no português não aparece errado, mas, enfim, toda pessoa pode solicitar ao oficial de justiça, enfim, uma possibilidade de mudar o seu prenome de forma, assim, bastante... Então, é o oficial de Estado Civil que irá gerir todo esse procedimento. Simplificação, ou seja, precisa ter razão, enfim, há uma flexibilidade bastante grande nisso. A mesma coisa o que acontece com o sobrenome, mesma disposição. Então, no Código Civil, eu vou resumi-lo aqui, porque senão é muito detalhado, enfim, né? Mas, basicamente, você tem um sobrenome atribuído, mas existe a possibilidade de mudar ou de adaptar. Você já pode se escolher por exemplo, o sobrenome do seu pai, da sua mãe, ou juntar os dois, enfim, da forma como se achar melhor. Então, vocês estão vendo uma flexibilidade que será introduzida aqui no direito francês e percebemos que as autoridades públicas, elas se encontram, digamos assim, atrás no cenário, ou seja, pode se intervir, mas o princípio é a liberdade da pessoa que pode exercer uma forma de direito de escolha em qualquer momento. A mesma coisa acontece para a mudança de sexo. Para a mudança de sexo, nós vemos que há, mais uma vez, uma forma de convergência. E muito rapidamente, não tenho tempo de entrar nos detalhes, mas percebemos que em 3 países, em particular, há uma grande flexibilidade para essa mudança no Portugal, na Espanha e também na Bélgica. Podemos observar, em particular, que há uma margem de manobra quase que completa para a pessoa que não precisa quase justificar as razões pela qual ela quer mudar de gênero, ou seja, é puramente psicológico, ou seja, relativa àquilo o Conselho da Europa, tampouco não há mais obrigação de algum procedimento, há uma operação cirúrgica, né, para fisicamente estar conforme a isso, com o novo gênero, e percebemos também que e mais uma vez, as autoridades públicas vão ter um papel de tutela, mas que é relativamente apagado. Ou seja, pode-se dar o exemplo do direito belga em relação a isso. Então, pode-se intervir, mas unicamente, enfim, de forma muito vaga, né? E se houver um problema, se houver um risco de contrariedade à ordem pública. Convergência, então, muito importante em relação a isso. Uma espécie de flexibilidade entre alguns autores que analisam isso como de contratualização entre o Estado e as pessoas que são diretamente envolvidas. Há mecanismos que foram evocados, por exemplo, pelo professor Twigg, por exemplo, uma espécie de tempo para refletir, para a pessoa que vai mudar de gênero. Será que você tem certeza que você quer realmente isso? Enfim, podemos efetivamente encarar isso como uma forma
forma de contratualização. Mas estávamos falando até sobre isso ontem com o professor Assis de Almeida. Há uma forma de corrida, digamos, para... Não sei como é que o intérprete irá traduzir isso, mas enfim, é uma corrida um pouco cega. Temos uma vontade de concorrência, né? Como se tivéssemos uma competição, como se fosse também para a compra de um carro, de uma casa. Você convida seus amigos, olha só, a minha é maior que a sua, realmente corre mais, enfim. Então, há uma flexibilidade que aparece e no caso da Comissão Internacional do Estado Civil, efetivamente percebemos que há discussões que são levadas e que os estados muitas vezes têm esse orgulho de, olha só, minha legislação é mais flexível que a sua. E não é necessariamente bem assim, né? E às vezes as próprias pessoas que estão envolvidas nisso não veem isso dessa forma. Se uma pessoa muda de gênero, ela não necessariamente ela se torna isso, ela também muda de número no seu estado civil e iremos ter dificuldade de encontrar os antecedentes dessa pessoa, por exemplo. Então, sim, existe, sim, há uma liberalização, sim, há uma forma de contratualização, por que não? Mas que, de qualquer maneira, leva, pelo menos eu acho assim, a uma necessidade de enquadramento estrito, porque não há apenas a psicologia da pessoa, mas há também a regulação da sociedade que deve intervir. E, bom, e vocês estão vendo aqui, existe esse eterno debate. Podemos hesitar. Será que é simplesmente um estatuto opcional deixado à disposição das pessoas? Será que é uma forma de negociação no Estado, entre o Estado e os indivíduos? Alguns autores consideram que essa possibilidade é o fim do Estado civil. Ou talvez podemos trabalhar com uma certa nuance, né? Pode ser, talvez seja uma nova era para o Estado civil, uma nova era temporária, uma passagem, ou talvez abra realmente novas perspectivas, por que não? Mas, enfim, estamos em total fase de transição. E eu gostaria de concluir pelo que constitui o melhor exemplo de contratualização do Estado bruto em termos de nacionalidade. Isso pode parecer surpreendente, porque, em princípio, a gente não escolhe a nossa nacionalidade, ela é atribuída por um Estado se você preenche um certo número de condições positivas. Mas há uma forma de convergência em muitas leis nacionais, um Estado, uma margem de manobra que pode se acordar uma nacionalidade até uma pessoa que não apresenta nenhum elo com isso, mas se há um interesse excepcional por esse Estado. E aí, mais uma vez, encontramos essas disposições em alguns exemplos, poderia dar muitos outros, né? No direito comparado, é uma tendência muito forte que vai ser utilizada, sobretudo, num caso muito preciso, para os esportistas, os grandes atletas de alto nível. Muitos estados vão usar esses dispositivos para, digamos assim, ter atletas que lhes permitirão ter resultados satisfatórios. E esse processo de naturalização irá dar lugar a um verdadeiro contrato. Há um exemplo especial que é muito comentado na França, do jogador de basquete, que era de Camarões, né? Eu não sei se vocês conhecem, do NBA, que jogava para a Filadélfia e que, enfim, é um jogador, enfim, não é um jogador como qualquer outro. Talvez ele vai ser realmente o melhor jogador dessa estação. E ele conseguiu obter a cidadania francesa por um decreto do primeiro-ministro no verão passado, enquanto ele não tem nenhuma relação com a França, a não ser ter realmente um prenome francês. Ele não tem nenhuma relação com a França. E houve todo um processo de negociação que foi implementado para convencê-lo a jogar para a equipe francesa de basquete. Então, claro, nós teremos os Jogos Olímpicos no ano que vem, em Paris, né? Enfim, talvez a medalha de ouro do basquete masculino poderia não ser sobre o terreno,
terreno, mas talvez realmente nas coxias. Mas, enfim, então, há outros atletas que levam realmente essa negociação, vão jogar para um Estado, vão conseguir a nacionalidade desse Estado sem realmente ter uma relação a priori com esse Estado. Então, eles vão negociar condições para eles, para a sua família, enfim, condições de reconversão também, né? Enfim. Então, é um verdadeiro exemplo de contratualização, enfim, bastante limitado, só tem a ver com certas pessoas em particular, mas também podemos falar de cientistas de alto nível também, em alguns casos, porque você tem um prêmio Nobel, vamos combinar, né? Realmente dá um prestígio importante para tal país. Então, efetivamente, há uma contratualização. Então, acho que com isso eu esgotei meus 20 minutos que me tinham sido acordados e eu gostaria de ter um prazer aqui, muito feliz de estar aqui com vocês hoje e vocês tenham realmente aqui meu contato. Se vocês precisarem me escrever, eu terei grande prazer em respondê-los e também tem o sítio internet da Comissão do Estado Civil. Então, a parte que está em português, não fui eu que fez essa tradução, então vocês podem consultá-las em toda a confiança. Muito obrigado. Toute confiance. Merci beaucoup. Obrigada, professor Nicolás, principalmente por trazer essas experiências, essas suas experiências na Comissão Internacional do Estado Civil aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, como fãs de futebol, a gente bem sabe essa questão da nacionalidade de atletas. Isso já envolveu até atletas brasileiros, mas principalmente durante a Copa do Mundo, isso é uma questão que sempre é levantada, principalmente pelos brasileiros. Agora eu vou passar a palavra para o professor Leonardo Mattietto, que, na verdade, é o professor de todos nós aqui na PGE, dispensa maiores apresentações, mas, enfim, foi me dado aqui uma breve apresentação do professor Leonardo. O professor Leonardo é procurador do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor associado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Também vai falar um pouco para a gente sobre a contratualização do direito das pessoas e estatutos pessoais. Muito boa tarde. Já boa tarde. Boa tarde a todos. É com alegria e com prazer que eu volto a este auditório, na minha casa, a Procuradoria-Geral do Estado, saudando meus colegas de mesa, o presidente Marcelo Figueiredo, que na Procuradoria também desempenha a função de ser minha chefe, o professor Nicolás Nor, que eu ouvi com tanto prazer, minha colega Beatriz do Couto Silva, estimada colega, professor Yves Strickler, professor Berger, prazer estar com os senhores aqui. Cumprimento o público, tenho a satisfação de fazê-lo na pessoa do Procurador-Geral, Bruno Dubé, mas estendendo naturalmente a todos os presentes. Uma saudação especial para os nossos visitantes franceses. Aos amigos franceses, eu desejo as boas-vindas ao Rio de Janeiro e ao Brasil, um país cheio de oportunidades e, de um ponto de vista histórico, muito próximo da cultura jurídica francesa. É um privilégio receber professores tão distintos e compartilhar reflexões sobre os sistemas jurídicos do Brasil e da França, tendo por eixo central o contrato, o velho contrato, o bom contrato, um instituto que simboliza a paz, a amizade e o consenso. Para o tema que me foi atribuído, confesso que, de certo modo, um desafio, que não é algo tão usual de se pensar no direito brasileiro. Eu estruturei a minha breve apresentação, prometo que será breve, colocando algumas premissas antecedentes, alguns aspectos antecedentes, 3 aplicações que eu gostaria sobre as quais eu gostaria de refletir
E, no final, uma conclusão muito provisória, né, pensando alto em algo que esse processo nos revela, essa marcha histórica nos revela. Pois os antecedentes, acho que há uma premissa muito clara para nós que somos juristas brasileiros, estudantes do direito brasileiro, estudiosos do direito brasileiro. Esse campo, né, do direito das pessoas, dos estatutos pessoais e, notadamente, dos direitos da personalidade, tem sido um domínio, a priori, excluído da incidência do contrato. Mas isso vem mudando bastante. Uma segunda premissa, um antecedente que não pode ser desconsiderado, é a defasagem legislativa. A lei não dispõe sobre fatos relevantes, né, da vida das pessoas e que nos inquietam, né, na atualidade. Os avanços tecnológicos acontecem, né, no campo da medicina, da tecnologia da comunicação, da informação, e é preciso dar respostas, né, aos fatos da vida. Então, isso tem, de certo modo, forçado ou permitido um avanço do bom e velho instituto, né, do contrato sobre um domínio no qual ele não era tão frequente. E nós tendemos a fazer isso todos os dias da nossa vida, né? Nós tendemos a dar uma solução contratual para os problemas para os quais a lei não oferece uma definição. Esses problemas, eu pensei em muitos estruturando a minha fala, mas selecionei, pelas limitações de tempo, três pontos para a nossa conversa. Um deles, e digo por que escolhi, porque achei no direito francês um instituto muito interessante, que nós não temos aqui. Um primeiro ponto diz respeito à proteção das pessoas maiores de idade. Um segundo ponto, disposição de órgãos e tecidos do corpo humano. E um terceiro e último, gestão de dados pessoais. O primeiro problema para pensarmos, proteção de pessoas maiores de idade. Existe na França, de introdução em 2007 no Código Civil, o mandato de proteção futura. O código foi emendado por uma lei em 2007, Lei 308, em 2007, que criou essa figura contratual, um contrato de mandato, para que o sujeito, sem qualquer impedimento, capaz, disponha sobre o que ele quer no futuro a respeito da própria existência, confiando a um mandatário essa atribuição, a um contrato de mandato com esse escopo, né, existencial. Bom, claro, nós poderíamos dizer, no Brasil nós temos a figura da curatela para os incapazes, mas eu não quero que o Ministério Público dê instruções a respeito da minha vida, ou que o juiz escolha o meu curador. Eu quero, enquanto eu estou bem de saúde, né, e posso definir as minhas próprias escolhas, eu confio em um mandatário, né, alguém da minha confiança, da minha própria escolha, e eu mesmo dou as instruções a respeito da minha vida, né? Na França, esse instituto cabe tanto no interesse próprio do mandatário como para a proteção de outras pessoas. Creio que no direito brasileiro, no ordenamento atual, seria inviável, ainda que se pudesse invocar autonomia privada, liberdade contratual, por conta de uma vedação ou de uma causa de extinção, melhor dizendo, do contrato de mandato no Brasil, que está no artigo 682 do nosso Código. Cessa o mandato, inciso 2, pela morte ou interdição de uma das partes, isso já inviabilizaria, e o inciso 3, na mesma direção, pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário para os exercer. Acho que uma boa iniciativa legislativa no Brasil seria, e esse é um dos proveitos do direito comparado, perceber a nossa própria, aproveitar, né, as experiências de outros ordenamentos, percebendo a nossa própria insuficiência, nós poderíamos, em boa hora, trazer para o direito brasileiro
esse instituto, o mandato de proteção futura que existe na França. Um segundo problema que me ocorreu no nosso diálogo sobre a contratualização do direito das pessoas diz respeito à disposição de órgãos e tecidos. Nós temos no Código Civil brasileiro um dispositivo extremamente restritivo da autonomia privada, a meu ver, de inspiração marcadamente autoritária, sobre o controle do corpo humano, né? Um verdadeiro controle do corpo, né, de cada um de nós pelo Estado. Eu me refiro ao artigo 13 do Código Civil, o qual prevê que, salvo por exigência médica, até a escolha do vocabulário é de tom autoritário, como se médico pudesse fazer alguma exigência ao paciente. O médico recomenda, prescreve, não pode exigir nada, na verdade, mas o texto legal está assim. Salvo por exigência médica, é defeso o ato, é proibido o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar, o grande problema, contrariar os bons costumes. É uma cláusula muito aberta, né? Os bons costumes, e sujeita à penetração da moral. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. E temos a lei especial, a lei que autoriza a retirada de órgãos e tecidos para fins de transplante e experimentação científica, que é a lei número 9.434, de 1997. Mas, a meu ver, o dispositivo legal, de certo modo, infantiliza as pessoas, né? As pessoas adultas não podem fazer as escolhas a respeito do próprio corpo. E, na verdade, elas fazem todos os dias, né? Ainda que à margem da lei. E gostei muito de ter ouvido o professor Nicolas Nor, porque um dos exemplos, o exemplo que eu escolhi e que eu iria desenvolver, mas ele o fez muito melhor do que eu, dizia respeito à barriga de aluguel. A barriga solidária, como alguns preferem chamar, o útero de substituição, ou seria mais técnico, o professor Schreiber, à luz do vocabulário do direito civil, denominar de gravidez por subrogação, né? Seria um nome mais elegante, que no direito brasileiro, no entanto, e nem sei se isso é direito, porque na falta de disposição legal, no Brasil, o tema é regulado por uma resolução do Conselho Federal de Medicina. E com que legitimidade? As escolhas políticas do ordenamento, nesse caso, não foi o Congresso Nacional, nem mesmo o Poder Executivo, mas o órgão que tem como missão, enfim, é uma corporação de médicos, né? Um Conselho de Medicina, e de modo, a meu ver, muito equivocado, porque a regulamentação que há no Brasil, essa do Conselho de Medicina, preconiza filtros morais e não questões médicas. Condiciona o parentesco da mãe substituta, né, aos pais do filho que será gerado. Isso não é médico. Isso não é um aspecto médico. Né? Isso é um aspecto moral. O terceiro problema, e diante das limitações do tempo, eu peço desculpas, mas procurando me ater ao combinado, um terceiro problema que me surge, né, nessa nossa conversa que caminha para vários lados, né, e eu vou deixando no ar os problemas, e não tenho uma mágica, não sou um mago de soluções. Um terceiro problema versa a gestão de dados pessoais. Né, e, particularmente, porque nós temos a lei, uma lei bastante exemplar, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu vejo um problema muito sensível, e há uma evolução muito recente também e eu vou mencionar, o que fazer com os dados das pessoas mortas. O fato de uma pessoa ter morrido não elimina que ela seja pessoa, a meu ver. O conceito formal de personalidade do nascimento com vida até a morte se aplica para fins patrimoniais, mas personalidade, num sentido ético, antecede ao nascimento com vida e vai além da morte. As pessoas, enquanto vivas, usam as redes sociais, as plataformas, os aplicativos intensamente e fornecem dados, ou esses dados são coletados, até sem que as pessoas saibam, o tempo todo. Um grande álbum hoje da humanidade é o Facebook, é o Instagram. Os dados pessoais, em quantidade, velocidade, variedade, são lá.
acumulados. E a solução hoje, no Brasil, né, o que fazer com esses dados pessoais é algo inteiramente contratual. E os contratos são predispostos, são contratos de adesão. As pessoas clicam lá, apertam um botãozinho, nem sabem o que elas concordaram, autorizaram, né, permitiram, cederam para essas grandes corporações de internet. E o fato recente que eu queria mencionar, algo que me gera uma inquietação, a Agência Nacional de Proteção de Dados, agora há poucos dias, 17 de março de 2023, publicou uma nota técnica afirmando que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, não se aplica a dados de pessoas mortas. Algo, para mim, espantoso. É verdade, é uma nota técnica, amanhã pode ter outro entendimento, mas algo, para mim, que deixa descoberto, né, algo que é muito significativo. Essa orientação da Agência Nacional de Proteção de Dados parece ir de encontro a uma solução judicial de um caso que ficou bem conhecido, foi julgado pelo Tribunal de São Paulo, envolvendo o Facebook e uma usuária que, doente, confiou à sua mãe o login e a senha, para que, após a sua morte, a mãe pudesse administrar a página e se relacionar com os contatos, enfim. E o Facebook, invocando o contrato, derrubou a página, cortou o acesso, porque está lá nos termos de uso, de adesão à plataforma, que ninguém pode fornecer a sua senha para qualquer outra pessoa. E a mãe foi tida, então, como violadora do contrato e o acesso foi fechado. A mãe, inconformada, ajuizou uma ação e o Tribunal de São Paulo respondeu que valia o contrato, que era isso mesmo. Essa solução, a meu ver, equivocada, difere, e fazendo direito comparado, nós temos a chance de ampliar os horizontes sempre. Na Alemanha aconteceu algo parecido, um caso que chegou ao Bundesgerichtshof, a Corte Superior de Justiça, um caso que ficou bem famoso. Aconteceu um acidente no metrô em Berlim, havia suspeita de suicídio, uma jovem perdeu a vida no metrô em Berlim, e o condutor do vagão acionou os pais da moça alegando trauma psicológico. E os pais, para tentar desvendar, né, as relações da filha, com quem ela se relacionava, com quem ela se comunicava, o que ela dizia, os filhos pediram o acesso aos dados da conta do Facebook. Em primeira instância, foram vitoriosos, o Tribunal Estadual negou, e, finalmente, a Corte Superior, o Bundesgerichtshof, concedeu o acesso. O que me parece correto, né? Inclusive porque, né, e tanto na Alemanha como no Brasil, e na França certamente não é diferente, a lei dispõe, né, sobre a sucessão, e os dados pessoais, para além do aspecto existencial da pessoa humana, têm um valor econômico, têm um proveito, né? Poderiam estar dentro da ideia de sucessão hereditária. À guisa depois de ter pensado nesses problemas e de ter ouvido os colegas que me antecederam, à guisa de conclusão, eu gostaria de lembrar da instigante tese, da provocativa tese do jurista inglês Henry Sumner Maine, no seu trabalho, um dos livros mais reputados da literatura jurídica de língua inglesa, O Direito Antigo, Ancient Law, de 1861. Sumner Maine formulou a tese de que a evolução das sociedades, né, essa seria a marcha da história, a evolução das sociedades caminha do status para o contrato. Mas eu me permito questionar, indagar a mim mesmo, né, e
a todos que assistem qual o contrato, né, e qual o papel da lei. Essa tensão é permanente e compõe justamente o desafio de todas as épocas da história. Muito obrigado. Obrigado, professor Matito. Brilhantes reflexões e realmente com as inovações tecnológicas, eu acho que a lei ela está um pouco em descompasso com as inovações que a gente tem e talvez o contrato seja uma solução para isso. Por conta do avançado do tempo, eu vou passar a palavra para o professor Yves Strickler, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a contratualização do direito dos bens. O professor Yves é autor de muitas publicações que incluem obras sobre procedimento civil, direito da propriedade, arbitragem. O professor foi especialista internacional responsável pela supervisão e redação do Código Civil e do Código do Processo Civil na República do Djibouti, na África. Ele foi redator da lei de 2 de dezembro de 2021, que modificou o procedimento civil no Principado de Mônaco, onde é membro da Comissão de Revisão de Códigos, membro do Alto Conselho da Magistratura, diretor científico do Instituto Monegasco de Formação de Profissões Jurídicas e, por fim, ele é o juiz suplente no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em Estrasburgo. Com a palavra, professor. Ok, muito obrigado. Eu queria começar agradecendo o senhor Procurador-Geral pelo seu convite, o professor Cerqueira e a Sociedade de Legislação Comparada e também o professor Anderson, porque eu fui tentado a dizer algumas palavras em português, mas as suas palavras me convenceram que eu deveria evitá-lo. Esse congresso é precioso. Ele é precioso porque ele trata de um tema apaixonante. Apaixonante, porém difícil. Nós sabemos que não é o caminho que é difícil, o que é difícil é o caminho. Então, o tema que me foi confiado é bem complexo e, Nicolás, para a minha conferência, eu acho que a minha é mais gorda que a sua, mas eu vou fazer com você. Vou fazer um esforço para reduzi-la. Um texto completo será depois difundido para publicação e permitirá vocês entenderem melhor. É conhecido que as relações entre as pessoas sempre foram regidas pelo poder e pela relação com os bens. A estrutura geral do Código Civil francês mostra isso. O livro 1º está dedicado às pessoas, o livro 2 dedicado aos bens e às modificações da propriedade, e o livro 3º expõe as diferentes formas de aquisição de propriedade, e encontramos também as regras de sucessão, as regras dos regimes matrimoniais e também dos contratos. Este conjunto apresenta categorias que oferecem aquilo que está no cerne de qualquer sistema jurídico, a segurança. E pelas regras estabelecidas, há um regime do qual irão acontecer os efeitos legais. Nesse mundo espacialmente limitado e no qual o homem está cada vez mais consciente da fragilidade das crises diversas, as coisas e o poder de influenciar vão influenciar tanto a construção do indivíduo como a do grupo social ao qual ele pertence. O grau em que é considerada a vontade humana na abordagem aos bens realça a necessidade de conciliar dois tipos de vontade.
a vontade do indivíduo e a do grupo social ao qual ele pertence. E com a permanência dos grupos de indivíduos, são as estruturas sociais, são os sistemas de valores que vão fixar o quadro em constante mudança das relações entre as pessoas, para estabelecer o que nós conhecemos como viver juntos. Então, partindo disso, uma justiça distributiva procura determinar como uma sociedade ou uma coletividade deveria repartir os bens em quantidades limitadas entre indivíduos ou grupos que têm reivindicações concorrentes. Mas os aspectos distributivos da justiça social não podem ser separados de uma reflexão mais ampla sobre outras dimensões da igualdade e da liberdade. Já no início do século XIX, um autor escrevia que na França, o que a nação fez em 1789 para a liberdade e a propriedade só foi uma consequência e um acessório do que aquilo que ela fez para adquirir a igualdade dos direitos. E segue-se disso que da relação entre as pessoas e o poder que eles têm sobre os bens, o lugar reservado à vontade individual revela a liberdade e uma forma de unidade de medida. É essa medida que é revelada pela contratualização dos bens, das quais me pediram para falar. A palavra contratualizar ou contratualização apareceu bastante tardiamente no idioma francês, depois da Primeira Guerra Mundial. Os dicionários de referência, o Furtière, que é um dicionário do século XVII, mas também o dicionário histórico da língua francesa, não falavam essa palavra. O movimento que eu fui obrigado a trabalhar no domínio dos bens, mas que vocês entendem, toca no fundamento das relações entre as pessoas e veio de dois fenômenos convergentes. De uma parte, digamos assim, o envolvimento do Estado, o welfare state, que deu um lugar maior, o recuo desse Estado social, que justamente deu maior espaço aos contratos. E de outra parte, a regulação pública que tenta ela mesma, digamos, aceder às técnicas contratuais para agir sobre os comportamentos. Esse movimento de contratualização é geral. Ele pode ser explicado em sociedades em que o indivíduo prima e enquanto a ordem pública, digamos assim, há mais prerrogativas sendo colocadas para a pessoa dentro da ordem social. Então, será que esse movimento é inesperado? No direito da propriedade, dos bens, apesar da força dos conceitos, das categorias, é preciso observar que a contratualização estava presente nos textos e, portanto, há expectativa no corpo jurídico, que é sobre o que eu vou falar nessa primeira parte. O seu desenvolvimento hoje não foi fundamentalmente uma novidade, mas é uma revelação aquilo que eu verei e falarei numa segunda parte. Em primeiro lugar, a contratualização dos bens e dos textos, uma contratualização latente. O direito de propriedade aparece inteiramente sujeito à lei, fazendo parte da summa divisio ao lado das pessoas. O seu perímetro parece fixado e imutável. E esse vai ser o meu primeiro ponto. Mas numerosas disposições da lei mostram que a contratualização de bens não era uma opção proibida e que depende inteiramente do direito dos bens, da propriedade, se confiava na liberdade das pessoas. Esse é o segundo ponto. Então, primeiro, contratualização sujeita à lei. Em certas situações, a lei desconhece a vontade individual. Então, no caso de prescrição aquisitiva, quando uma pessoa se torna possuidora de um bem, o tempo que passa, sob certas condições, vai lhe dar um título de propriedade. Mesmo se essa pessoa agiu de má fé, mesmo se foi contra a vontade contrária do verdadeiro proprietário. Não há, no entanto, aqui nenhuma contratualização. Há uma oposição de interesses regulada pela lei. Por outro lado, quando existe um contrato, por exemplo,
um contrato que exige restituição. O proprietário precário, o detentário precário, não poderá nunca, a não ser como inversão de título, jamais poderá se tornar um proprietário contra a vontade do proprietário do bem imóvel. Então, a questão é saber em que medida uma vontade comum pode agir sobre a definição dos conceitos do direito dos bens de propriedade. Então, para se ater ao Código Civil, alguns conceitos retidos receberam definições muito precisas e imperativas. É o caso dos direitos que têm a ver com os bens, a distinção entre os bens reais e pessoais, a sua classificação. É também a convicção, e nós já ouvimos sobre isso, de que os contratantes não são necessariamente iguais em termos de poder. E, particularmente, o contrato de adesão traduz a superioridade econômica de certos contratantes que fazem com que um deles possa impor as suas conclusões e, sobretudo, suas condições ao seu co-contratante. Então, é necessário evitar cláusulas leoninas ou abusivas para a parte mais fraca. E o direito contradiz a aparente liberdade das partes contratantes. Mas entre essas regras imperativas e supletivas, toda regra de direito visa buscar essa verdade fundamental do direito, que eu acho exprimir muito bem por Justiniano, como Justiniano fez. O direito é render a cada um o que é seu, seja pela força da lei ou pelo equilíbrio, seja controlado e corrigido, se necessário, do contrato. As condições materiais e ideológicas do desenvolvimento das sociedades influenciam os equilíbrios, mas tudo converge para essa tendência, a do desenvolvimento de um lugar maior para a liberdade. Segundo ponto, depois da sujeição à lei, um espaço de liberdade no direito de propriedade. Desde 1804, que é a data do Código Civil francês, o direito decidir dar um espaço à vontade comum das partes para um ato jurídico. Por exemplo, no direito de indivisão, os redatores do Código Civil colocaram: ninguém pode ser forçado a permanecer na indivisão. E, ao mesmo tempo, sempre foi admitido que era possível passar por uma convenção para chegar nessa indivisão. Então, se permitiu a isso que era de suspender a partilha. E, por exemplo, uma lei, em 1916, passou a falar que uma indivisibilidade pode ser convencionalmente mantida. É uma escolha que foi dada para as pessoas. Então, exemplos podem ser multiplicados em todos os domínios no campo do direito dos bens. Então, só vou falar de alguns, podem ficar tranquilos. Mas as servidões, nós vemos, então, que o convencional é muito presente, ou seja, o uso e a extensão das servidões é regulada pelo título, pelo ato jurídico. A lei só está lá se o título for silencioso ou se ele está ausente. Mas mesmo no terreno das qualificações, por exemplo, acredita-se que a lei domine, mesmo nas qualificações, há espaço para uma flexibilidade cada vez que a segurança está garantida e que o respeito da intenção das partes, que são essenciais, também seja respeitado. Isso mesmo se o Tribunal de Cassação diga que a natureza dos bens mobiliários ou imobiliários seja determinada pela lei e não pela convenção das partes, pelo acordo das partes. Mas a modulação das qualificações é possível e eu vou dar como prova uma noção que aparece no artigo 536 do Código Civil, essa noção de que acessório da casa. É possível vender uma casa com tudo aquilo que está dentro. A vontade dos contratantes permite associar o imóvel e todos os móveis, de porteiras fechadas, dentro dele. A expressão designa aquilo que chamamos uma universalidade de fato.
Fora desse caso, sabemos que um imóvel não pode virar imóvel só se ele for incorporado a um imóvel por natureza, e então se torna um imóvel por destino em função de critérios. Mas aí, mais uma vez, os critérios não são limitativos. Desde que a certeza, a vontade das pessoas deve ser respeitada. A convenção, então, se encontra no coração do direito dos bens. E o legislador não se opõe a isso. Se o respeito da pessoa, eu insisto, é a consideração de sua vontade e estão juntos no contrato subscrito. E, claro, a ordem pública não deve ser esquecida. O seu terreno se encontra flexibilizado, mas ele permanece. A vontade individual permanece no quadro legal, continua no quadro legal em que ela é exercida, ou seja, no direito de usufruto, mas no usufruto, desde que estamos nas condições do texto, é um usufruto. Ele será qualificado dessa forma. Em seguida, no caso de desconhecimento de uma ordem da regra pública, evidentemente, é ele que vai ser priorizado. O interesse público é muitas vezes encarado sob o interesse geral, mas às vezes o interesse público pode preservar o interesse privado de alguns indivíduos ou de alguns grupos. Nesse caso, os equilíbrios podem ser discutidos. Em compensação, há casos em que não há nenhuma discussão possível. Em 2005, a Corte Europeia de Direitos Humanos caracterizou a noção de escravidão, no sentido do artigo 4 da Convenção, pelo exercício sobre uma pessoa de um verdadeiro direito de propriedade, reduzindo ela à condição de objeto. Algumas condições recentes foram colocadas pela escravidão moderna, que é o tratamento de pessoas que são sancionadas pela lei penal. O Código francês penal faz uma nuance. A redução de uma pessoa à escravidão, que é o fato de exercer, em relação a essa pessoa, um dos atributos do direito da propriedade, é um crime contra a humanidade. Em compensação, as diferentes formas de exploração da pessoa humana, como as condições de trabalho indignas, como as condições de alojamento indignas, figuram no Código como, digamos assim, um atentado à dignidade da pessoa. Uma empresa foi condenada na França porque proibiu aos assalariados, enfim, obrigados por um contrato de trabalho, de levantar a cabeça, de falar e até de sorrir, porque justamente colocava uma máquina, uma câmera vigiando esses funcionários e que fazia uma vigilância, do funcionário, tornava ele uma máquina ferramenta, Um contrato não pode rebaixar um ser humano a um objeto. Em compensação, quando os limites são respeitados, o contrato pode qualquer coisa. Então, a segunda parte, a contratualização dos bens, uma revelação esperada. Disse que Confúcio teria dito: aquele que compreende o novo e, ao aquecer o velho, pode se tornar um mestre. A revelação da contratualização de bens, que foi anunciada nesse manifesto, tanto dos bens tangíveis como dos intangíveis, eu vou falar sobre essas duas coisas. Então, em relação a esse bem intangível, dos direitos tangíveis, uma pergunta foi formulada, que é se a lista de direitos reais estabelecidas no artigo 543 na França, em relação ao direito de propriedade, de gozo, aos direitos fundiários, se essa lista é limitativa. Muitos autores responderam pela afirmação: sim, fora dessa lista não há direitos reais.
outros autores, ao contrário, viam uma abertura. E a Corte de Cassação, desde 1834, e falamos bastante desde 2012, né, por causa de um decreto recente, mas desde 1834, a Corte de Cassação já dizia que o direito de propriedade não trazia nenhuma proibição e que nenhum texto podia excluir as modificações e descomposições do direito de propriedade. E os exemplos se multiplicaram desde então. Eu vou guardar apenas um, né, porque eu sei que eu estou com pouco tempo, mas enfim, eu vou dar o exemplo de superfície. O direito de superfície, construir para cima, foi inventado pelo contrato e recolhido pela lei, reconhecido pela lei como direito real. Então, a força do contrato. E em 2012, o assunto foi um caso, o caso Fundação Casa da Poesia confirmou essa tendência. Para o Tribunal de Cassação, resulta que dos artigos 544 e 1134, que depois, enfim, né, um virou outro, em resumo desses dois textos, que são centrais para o direito da propriedade, dos contratos, que uma pessoa jurídica, e aqui nesse caso uma fundação, sob reserva da ordem pública, pode criar um direito real novo. E aí, nesse caso, uma fundação recebeu um direito sobre umas partes de um prédio e, por contrato, ela foi declarada titular de um direito real durante toda a duração de sua existência. Ou seja, um proprietário pode, então, consentir a um direito real sobre o seu bem, enquanto que a lei não havia previsto isso, nem sequer imaginado isso. Então, os recursos dos dispositivos são infinitos e podem, às vezes, ser mais adaptados às necessidades do que a lei poderia imaginar. Por exemplo, foi dado alguns exemplos num seminário e nos disse que mais do que uma indivisibilidade, por que não criar novos direitos reais de acordo com o interesse das pessoas? Por exemplo, quando uma pessoa é proprietário de uma garagem, né, no centro da cidade, próxima do seu local de trabalho, essa pessoa poderia ser proprietária todos os dias, de 8 horas a 19 horas. E uma outra pessoa, por exemplo, que também vive nesse lugar, mas que não trabalha nesse lugar, seria proprietária dessa mesma garagem, dessa mesma vaga, de 19 horas até 8 horas da manhã, e fim de semana, por exemplo. E depois, bom, aí tem que combinar as férias, né? Mas enfim. Mas isso não é a lei. Isso é o recurso do contrato. A lei tem que, hoje em dia, impor suas escolhas, lá onde a liberdade individual pode encontrar soluções melhores. A força e a facilidade dos contratos é tal que, a partir de uma definição jurídica de propriedade, parece que passamos a uma abordagem mais comum, inspirada por uma visão econômica dos ativos que constituem o patrimônio. A análise do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos inclui, na noção de propriedade, tudo o que pode ser valorizado como um ativo do patrimônio. Para a Corte de Estrasburgo, uma propriedade é um bem, de acordo com o artigo 1 do Protocolo Adicional à Convenção de Salvaguarda dos Direitos do Homem. E o Conselho de Estado francês chegou também nesse mesmo sentido, porque admitiu que uma esperança legítima em relação a uma disposição fiscal pode constituir um bem protegido pela Convenção Europeia. E aí passamos do corpóreo, do material, para o incorpóreo, para o intangível. E na presença de direitos intangíveis, percebemos que o direito francês para o Código Civil está mudo, não fala nada da criação como modo de aquisição da propriedade. Isso quer dizer que as criações intelectuais só são consideradas pelo direito, pelo regime que lhes foi atribuído pela lei, de leis que em seguida foram integradas num código, o Código da Propriedade Intelectual. Isso estando
O bem intangível existe, ele é incorporado, mas a convenção o faz viver. A contratualização dos bens é acompanhada de uma reificação das convenções. Uma ilustração desse movimento alternativo se manifestou num conflito entre a França e o Tribunal de Justiça da União Europeia. Do ponto de vista fiscal, foi inicialmente decidido na União Europeia que um país não deveria aplicar uma taxa reduzida de imposto agregado para os livros digitais. Para os livros papel, tudo bem, mas para os livros digitais, não. E o Tribunal de Justiça considerou que os livros digitais são uma prestação de serviço e não um bem. Então, taxa de 20%. E a França considerou que a difusão de cultura, que os livros devem estar submetidos à mesma taxa de 5,5% e não de 20% que os livros papel. Então, o combate viu triunfar a gente razão e o Parlamento Europeu e depois uma diretiva autorizar os Estados europeus a aplicar para esses dois tipos de suporte, livro papel e livros digitais. E as indústrias que funcionam em rede e que supõem uma implementação de uma centena de patentes, e como é necessário, para o funcionamento, por exemplo, de um telefone celular, é necessária uma multiplicidade de contratos. E de um ponto de vista econômico, isso é apenas uma contratualização da propriedade intelectual. Em outras palavras, o que existe para os bens intangíveis, uma mesma correspondência que para para os intangíveis, o mesmo que para os tangíveis. E aqui eu queria só dar uma palavrinha sobre a Microsoft, que foi atribuída em 2007 pelo Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias. Isso mostra todas as dificuldades sobre a circulação de informações relativa à interoperabilidade. O que se criticou a Microsoft de ter integrado um leitor multimídia no seu sistema operativo Windows 98 e não ter permitido aos concorrentes ter acesso aos códigos de origem, aos códigos-fonte. Esses códigos-fonte eram protegidos por patentes. Mas a Comissão Europeia, no entanto, multou a Microsoft de cerca de 500 milhões de euros porque ela infringiu as regras da concorrência e forçou a empresa a revelar aos seus concorrentes as informações técnicas sobre o seu sistema operativo. Esse dossiê revela que, dominada pela economia, a circulação de bens se impregna necessariamente de uma contratualização. Não é suficiente invocar o seu direito de propriedade para estar à salvaguarda de reivindicações que vêm de um terceiro. Então, entre práticas que podem ter a ver com abuso de posição dominante e a vontade de limitar o acesso a terceiros a uma tecnologia desenvolvida pela sua própria companhia, o desafio é certamente o das incitações à inovação, mas, de forma mais geral, é justamente o da circulação de bens no respeito às exigências de segurança e proteção das pessoas. Eu agradeço a vocês. Obrigado, professor Ives. O professor trouxe questões relevantíssimas e super interessantes sobre os bens, contratualização dos bens tangíveis e intangíveis. Eu passo agora a palavra para a professora Beatriz Couto e Silva. A professora Beatriz ela é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Ela foi procuradora do município do Rio de Janeiro entre 88 e 90. Ela ingressou na Procuradoria-Geral do Estado em 1990. Foi chefe da Procuradoria Judicial nos anos 90. Desde 2005, ela integra a Procuradoria do Patrimônio e Meio Ambiente aqui da PGE e, atualmente, é procuradora assessora do Procurador-Geral para os assuntos de patrimônio. Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite que me foi feito pelo Procurador-Geral, o Bruno Dubé, e pelo chefe do Centro de Estudos, o Anderson Schreiber, para participar dessa mesa. Quando chamada para falar sobre a contratualização dos bens, logo alertei. Não sou professora, não sou do meio acadêmico. Sou procuradora do Estado na área de patrimônio e meio ambiente há quase 18 anos. Trabalho para a resolução dos casos concretos. Posso contribuir com meus anos na especializada de patrimônio. É importante fixar essa premissa. É realmente com muita alegria que participei deste evento, especialmente depois do professor Yves Strickler nos brindar com uma conferência tão relevante sobre o tema. É difícil falar depois dele, mas vamos lá. Restringo a minha manifestação a considerações sobre bens públicos, especialmente sobre a consensualidade no trato deste tema. Na Procuradoria de Patrimônio do Estado, a prática de transacionar sempre foi comum em se tratando de desapropriação. Antes da Constituição de 1988, poucas foram as legislações que previam expressamente essa possibilidade. O Decreto-Lei 3365 de 1941, ao regular a desapropriação, previa a forma amigável e a transação judicial, nos artigos 10 e 22. Realizava-se inúmeras desapropriações amigáveis, pois a administração podia, assim, proceder. A partir de 2019, com a edição da Lei 13.867, o poder público passou a dever promover a desapropriação amigável antes de entrar com a ação judicial. E também passou a prever a opção pela mediação ou via arbitral, alterações decorrentes da inclusão dos artigos 10A e 10B nesse Decreto-Lei 3365. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, objetivando a resolução consensual dos conflitos, participo de um grupo de trabalho da Procuradoria-Geral do Estado e Procuradoria-Geral do Município, diante da peculiar situação originada da fusão, em 1975, de dois estados da Federação, Estado da Guanabara e antigo Estado do Rio de Janeiro, e a criação do município do Rio de Janeiro. Houve divergência a respeito da aplicação, da interpretação das regras da partilha dominial, a divisão dos bens registrados em nome da antiga Prefeitura do Distrito Federal e do Estado da Guanabara. O município do Rio de Janeiro propôs uma ação declaratória em 1989. Essa demanda, da propositura até o trânsito em julgado da ação rescisória, tramitou por 29 anos. Nesse meio tempo, a partir de 2007, quando a demanda já chegava a 18 anos de tramitação, o Estado e o município resolveram solucionar administrativamente e aplicar as regras da partilha para regularizar os imóveis, excluídos da negociação amigável os bens remanescentes de projetos urbanísticos com utilização autônoma. Esse era o cerne da ação judicial. Registros imobiliários de transferência de titularidade de todos os bens estavam suspensos, até então, à espera da decisão definitiva do Judiciário. É a típica situação em que a advocacia pública tem que intervir e resolver. Na realidade, não tem por que esperar uma decisão judicial sobre algo que se pode resolver sem o Judiciário, e assim se fez. Foi criada a Comissão Conjunta de Assuntos Patrimoniais, funcionando com a participação da assessoria técnica da Procuradoria do Estado e do município, manifestação de um procurador de casa especializada, apreciação pelos procuradores-chefes de patrimônio, e se ambas as instituições estivessem de acordo, o pedido é expedido um ofício conjunto assinado pelos dois procuradores gerais para o competente serviço de registro de imóveis.
Essa formatação do grupo de trabalho foi aprovada pelo juízo da Vara de Registros Públicos em 2007. Foram examinados inúmeros imóveis, dentre eles a área onde foram construídas as arenas olímpicas, a regularização dos imóveis onde hoje está o Comando Integrado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde são captadas as imagens por câmeras espalhadas pela região metropolitana e também das aeronaves e drones em todo o território do Estado. Importante para os grandes eventos realizados aqui no Rio de Janeiro. Houve uma paralisação desse grupo, especialmente durante a pandemia, e estamos retomando os trabalhos. Após a decisão definitiva do Judiciário, todos os bens podem ser examinados pelo grupo, sem exceções. É evidente que, neste caso, a consensualidade resultou, na prática, em custos inexistentes. Não se diga nem em menores custos, e em reduzido espaço de tempo. Bem, identifiquei recentemente um outro amplo espaço de possibilidade de utilização da consensualidade no trato de bens públicos, em relação à gestão dos conflitos gerados pela sobreposição das unidades de conservação, de proteção integral com territórios e populações tradicionais. Realizando-se uma interpretação sistemática do artigo 42 da Lei Federal 9985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, conhecida como a Lei do SNUC, com o filtro constitucional, conclui-se que as comunidades ou populações tradicionais podem permanecer em unidades de conservação integral se quiserem, ao invés de serem expulsas ou realocadas. É necessária uma mudança de paradigma. Explico. A Lei Federal 9985 de 2000, que regulamenta o artigo 225 da Constituição, estabelece que em Parque Nacional, as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas. E nas disposições gerais, as populações tradicionais residentes em unidades de conservação, cuja permanência não seja permitida, serão indenizadas e realocadas. E, até o reassentamento, serão estabelecidas regras para compatibilizar a presença. Pela lei federal, então, a regra é a saída, expulsão das populações tradicionais das unidades de proteção integral, como os parques nacionais ou estaduais. Entretanto, a Constituição Federal confere proteção aos povos formadores da população brasileira, nos artigos 215, 216 e 231. A constatação da necessidade de alterar o entendimento veio da leitura de um processo examinado em março deste ano, recentemente, que tramita na Vara Federal em Angra dos Reis, uma ação civil pública emblemática, proposta pelo Ministério Público Federal em 2013. Breve síntese. A ação objetiva a condenação da ré a desocupar terrenos de marinha na Praia do Meio, em Paraty, integrante do Parque Nacional da Bocaina. Foi determinada a expedição de mandados de demolição em 15 de dezembro de 2021. Não faz muito tempo. Em junho de 2022, foi juntado pelo Fórum das Comunidades Tradicionais de Angra, Paraty e Ubatuba um parecer vinculante no âmbito da Advocacia Geral da União, alterando substancialmente a orientação anterior de retirada das comunidades tradicionais em unidades de conservação integral. A juíza, em novembro do ano passado, revogou a ordem de demolição, provavelmente lendo o parecer vinculante. Não foram os autores, Ministério Público Federal e ICMBio, quem juntou o parecer. Foi esse Fórum de Comunidades Tradicionais. Bem, em dezembro de 2022, foi juntada a recomendação do Ministério Público Federal, autor da ação, sobre a comunidade Caiçara, em Trindade, Paraty. A comunidade Caiçara é uma comunidade tradicional que vive na costa do Brasil, da Baía de Ilha Grande até a Baía de Paranaguá, no Paraná. Vivem na costa, vivem da pesca e do uso dos recursos naturais para sua manutenção. E são, em geral, descendentes de portugueses, indígenas e afrodescendentes. Segundo o parecer, a recomendação do Ministério Público,
as comunidades caiçaras preexistem à criação do Parque Nacional da Bocaina, mas nenhum termo de compromisso havia sido celebrado até 2017, contemplando a comunidade caiçara na região, até a data dessa recomendação. E recomendava a celebração de termos de compromisso ou outro instrumento de gestão para viabilizar a manutenção como área de moradia e pesca das comunidades caiçaras, nessa região, no Parque Nacional da Bocaina. Em audiência realizada em dezembro do ano passado, o ICMBio ficou de produzir uma proposta de termo de ajustamento de conduta, realizando entendimento com a família dos réus. Assim, em dezembro de 2022, quase 10 anos da propositura da ação, o ICMBio manifestou intenção de celebrar um termo de ajustamento de conduta com a família caiçara no Parque Nacional da Bocaina. Como foi e é difícil para as comunidades tradicionais permanecerem em seu território ancestral. Esse parecer vinculante da AGU foi aprovado pelo Procurador-Chefe Nacional como vinculante em 8 de novembro de 2021, recentemente. Né? É o parecer vinculante federal, nacional. Propondo a interpretação do artigo 42 da Lei 9985 de 2000 em conformidade com a Constituição. E nesse sentido, as populações reconhecidamente tradicionais apenas serão reassentadas caso assim o queiram. E, não sendo o desejo dos tradicionais o reassentamento, o ICMBio deve proceder a um estudo que culmine em medidas práticas de compatibilidade, aí incluídos os usos diretos dos recursos naturais. Além disso, os instrumentos jurídicos que contemplem a compatibilização deverão possuir natureza perene. Em síntese, esse parecer partiu de dados concretos em levantamento realizado em 2014 em unidades de conservação e de proteção integral da União. Foram identificados 124 casos de sobreposição entre unidades de proteção integral e territórios e povos e comunidades tradicionais. Desse total, 24 envolvem indígenas, 11 quilombolas, 35 comunidades tradicionais, 53 agricultores familiares. Este é um estudo de 9 anos atrás, mas que reflete o tamanho do problema. Qual a abrangência da expressão populações tradicionais? A população tradicional, em síntese, é a população que exista antes da criação da unidade de conservação, exista na área, né? E cuja existência esteja baseada em usos sustentáveis de exploração dos recursos naturais, ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais. A administração federal reconhece expressamente como populações tradicionais as que têm representantes no Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, disposto no Decreto Federal 8750 de 2016. Lista 29 povos. Dentre eles, cito alguns exemplos: indígenas, comunidades quilombolas, comunidades de matriz africana, ciganos, pescadores artesanais e extrativistas, populações cujas pequenos agricultores e criadores de animais de pequeno porte, extrativistas costeiros e marinhos, caiçaras, caboclos. É cada vez maior o reconhecimento mundial da importância da contribuição dos territórios ocupados por povos indígenas e comunidades tradicionais para a conservação da biodiversidade e para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas globais. Esse parecer vinculante de âmbito federal, o qual recomendo a leitura, traz exitosos casos de gestão e mediação de conflitos. Por exemplo, na Estação Ecológica da Serra Geral do Tocantins, o conhecimento tradicional da comunidade quilombola acerca do manejo do fogo levou a uma drástica redução dos incêndios. Na Reserva Biológica do Lago Piratuba, em Amapá, com o regramento da pesca do pirarucu nos lagos, houve um aumento populacional dos peixes. Poderão ser adotados aqui no Estado diretrizes já estabelecidas pela União em seus atos normativos, como já mencionou o Procurador do Estado, Gustavo Binemboy, no parecer 1 de 2020, na revista da PGE, volume 79, página 392. Bem,
Vou falar um pouco sobre a experiência estadual. Há várias ações judiciais contra invasões de unidades de conservação, que não é o caso aqui tratado. Aqui trato das comunidades tradicionais pré-existentes à criação de unidades de conservação, que podem permanecer mediante negociação concertada. Poucas são as ações de desapropriação de áreas particulares dentro de unidades de conservação até o momento. Verifiquei a existência de 2 ações civis públicas na Justiça Federal sobre a área do Parque Estadual da Pedra Branca. Uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público que objetivava a condenação do Estado e INEA a paralisar toda e qualquer atividade de agricultura e pecuária no interior do parque. Essa ação foi julgada procedente, mas foi anulada a sentença pela 9ª Câmara Civil, constando na ementa. Foi anulada em junho de 2021, recente também. Temos que ponderar que vidas humanas fazem parte de seu território, sua moradia, muitas com atividades de subsistência, revelando uma necessidade de ponderação com o princípio da dignidade da pessoa humana. Presença de populações tradicionais, como os quilombolas, bem como proprietários particulares que praticam atividade em regime de subsistência, instalados no local desde a época anterior à própria criação do parque. Indispensável a prova pericial. Determinaram a prova pericial. Mas adotada essa linha de entendimento, no sentido de que os pequenos agricultores, como integrantes da categoria populações tradicionais, podem permanecer nas unidades de conservação integral, a decisão tende à improcedência dos pedidos. Houve outra ação civil pública numa área menor do Parque Estadual da Pedra Branca, no mesmo sentido, só que era para expulsar quem plantasse bananeiras numa determinada parte desse parque. Bom, esse parque fica todo aqui no município do Rio de Janeiro e ele tem 124 quilômetros quadrados, é imenso. Ele é mais de 3 vezes o Parque Nacional da Tijuca, que tem 4.000 hectares ou 40 quilômetros quadrados. Temos um rico patrimônio ambiental aqui a gerir, a preservar e a proteger. Bem, o trabalho pela frente é grande. Devem ser levantados dados das unidades de conservação estaduais, sua situação fundiária e, a partir do conjunto das informações, traçar medidas e estratégias para o enfrentamento do problema. Devemos construir entendimentos e acordos que viabilizem a gestão das unidades de conservação na realização das políticas públicas de proteção ao patrimônio natural e cultural. As pactuações decorrentes da abertura de diálogo entre o órgão gestor e as comunidades locais propiciam um ambiente favorável ao acordo para os casos em que há conflitos fundiários. É possível também celebrar acordos na CASC, Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias, no âmbito estadual, e o instrumento decorrerá de uma negociação com as comunidades locais. Cada comunidade tem os seus costumes, as suas pretensões, cada uma é diferente da outra. Então, é imperiosa essa negociação com as comunidades locais. Certamente, o Judiciário irá agradecer. Bem, eram essas as considerações que faço em relação ao tema consensualidade no tratamento dos bens públicos. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Beatriz, que não é professora, mas muito provavelmente a procuradora que mais conhece sobre patrimônio municipal e estadual aqui no Rio de Janeiro. Eu queria agradecer a todos a presença. Por conta do horário, a gente não vai conseguir abrir para perguntas, mas agradeço a todos e convido a vocês a estarem aqui amanhã para a nossa próxima etapa dessa nossa programação. Amanhã, os temas vão ser contratualização do direito do trabalho, contratualização do direito de família, é relevante que isso foi bem abordado hoje aqui pelo Anderson, contratualização do direito do meio ambiente e contratualização do contencioso privado internacional. Obrigada.